Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Ale Santos, eu sou escritor do livro Rastro de Resistência, Histórias de Luta e Liberdade do Povo Negro, finalista do Jabuti ano passado, livro que agora está chegando em todas as escolas estaduais aqui de São Paulo. Eu fui convidado pelo pessoal da Prefeitura de Guaratinguetá para conversar um pouco sobre essa data que é tão importante para a gente, 13 de maio, dia da abolição da escravatura. E se você é um desses caras que conhece a história e acreditou que a princesa Isabel conseguiu acabar com toda essa instituição de mais de 400 anos com uma simples canetada, você achou muito errado. Vem comigo que a gente vai conversar um pouco. Reis e guerreiros lançados no mar, Congo, Angola, Centro-Oeste, a África, o Brasil, Nordeste, séculos de chibata, séculos de corrente, sou remanescente, afrodescendente, povo sobrevive entre aspas, livre hoje a guerra, eu tô sei, sempre estive nela, Zumbi, Luiz Gama, EDI. Por que falar da princesa Isabel pode esconder todas as outras grandes histórias sobre a abolição da escravatura nesse país? E vamos entender um pouco sobre a importância da data e por que ainda tem um questionamento sobre será que essa abolição ela resolveu todos os problemas da nossa sociedade? Vamos começar com um ponto muito importante. Eu já citei que a escravidão foi a maior instituição da história brasileira. Se você acredita aí que um governo de 10, 15 anos conseguiu impactar a nossa história, imagine então uma instituição de 400 anos. Uma instituição que moldou o nosso pensamento, que mudou a nossa forma de se relacionar, que mudou a forma com que as estruturas sociais e a própria sociedade brasileira foi organizada. Não sou eu que falo apenas sobre isso. Quem está falando sobre isso é um grande, se não o pai do abolicionismo brasileiro, Joaquim Nabuco. No livro O Abolicionista, ele fala exatamente sobre como a sociedade brasileira foi moldada profundamente pela forma de se relacionar, pelas dinâmicas da escravidão. A gente pode citar, por exemplo, a dinâmica das domésticas. Mais de 80%, quase 87% das mulheres que trabalham hoje dentro de casa, como domésticas, como cozinheiras, e trabalham no lar, elas são mulheres pretas, que é praticamente a dinâmica da escravidão. Mulheres negras trabalhando dentro da casa dos outros. É ainda uma instituição que não moldou, é uma instituição que ainda não rompeu com toda essa dinâmica criada pela estrutura da escravidão e que não se findou com a abolição da escravatura. Além disso, a luta para a abolição ela começa muito antes da caneta da Isabel. A Isabel foi uma princesa que teve uma importância histórica também, afinal ela era uma mulher no meio da sociedade patriarcal que queira ou não, impedia mulheres de governar e de fazer coisas como ela fez, que é simplesmente decretar um ato tão importante para a história. Ela lutou bastante por isso. Então o problema não é a Isabel. Quando a gente foca muito nela, a gente deixa de olhar para todo esse outro histórico, né? Começando com Palmares, lá em 1600. Palmares foi o primeiro símbolo de resistência da nossa história, uma história de luta, inclusive de luta de vida, né? Palmares caiu a partir de muita guerra, a partir de muito sangue que foi derramado. E não foi o único quilombo a ser estourado, tem quilombo do Piolho, tem a última grande revolta que aconteceu antes da abolição, 1830, a gente está falando aqui do lado do Rio de Janeiro, ali, de Vassouras, ali, perto, nesse eixo do Vale do Paraíba, com Manuel Congo e Mariana Crioula, uma revolta que foi tão temida que fez com que todos os outros senhores de fazenda começassem a se articular para proteger cada vez mais as suas fazendas, seus engenhos, o seu sistema. Eles sabiam que a escravidão estava chegando ao final, era insustentável, acontecia cada vez mais revoltas, assassinatos, negros que se juntavam em grupos de capoeira e que estavam promovendo insurgências. A gente sabe que, por exemplo, em Salvador, ali na Bahia, entre 1800 e 1830, foram mais de 40 revoluções e lutas para a liberdade, né? Muitas delas permeando aí uma figura histórica que é a Luísa Marim, que entrou ali no panteão
dos heróis da pátria muito recentemente. Luísa Marim, mãe de outra figura histórica muito importante para a gente, que é Luiz Gama, um cara que viveu na escravidão, se libertou através da educação, se tornou um rábula, e ele sozinho, lutando ali judicialmente, conseguindo a liberdade para mais de 500 pessoas negras. Você vê quanta história magnífica a gente tem aí e que talvez a gente não consiga prestar atenção porque as pessoas continuam seguindo a história da princesa. Todas essas histórias, elas enfatizam que a população civil ela tem um papel muito importante na abolição. Não foi uma canetada simplesmente no Congresso ali que fez com que todo esse espírito dessa instituição da escravidão acabasse, né? A gente tem aí o Partido Abolicionista, que apesar de não ter instaurado exatamente um partido formal, tinha grandes figuras, Rebouças, o próprio Joaquim Nabuco, o próprio Rui Barbosa também, foram pessoas que estavam lá lutando para que a abolição da escravatura acontecesse. Maria Firmino também, uma das primeiras escritoras romancistas que a gente tem, negras na história, não só negra, mas uma primeira romancista, a primeira mulher a escrever um romance na história do Brasil. Ela também participou ali de alguma revolta popular para a abolição da escravatura. A gente não pode deixar de citar que antes de 1888 a gente já tinha liberdade em alguns lugares do Brasil, como por exemplo Aracati, no Ceará, através da figura magnífica do Dragão do Mar, o bastião da liberdade, né? Quando a gente olha para o Nordeste, e a gente pode perceber que o Nordeste é a vanguarda da liberdade brasileira, porque foi lá o primeiro estado a abolir a escravidão, e ela veio não de uma canetada, não do Congresso, ela veio dessa revolta civil dos jangadeiros, muito liderados pelo Dragão do Mar. A gente também tem uma abolição que acontece lá em Goiás, uns 4 anos antes da abolição da escravatura. Então vários outros estados brasileiros já estavam lutando bastante para que essa instituição acabasse. Olhar para a abolição da escravatura na sua totalidade ainda é algo que o Brasil não consegue fazer, porque muitas das figuras históricas que provavelmente contribuíram para que a escravidão acabasse, elas ainda estão silenciadas por essa grande narrativa quase da Disney, que adora olhar para as princesas e reis como os protagonistas da liberdade do povo negro. E o povo negro, ele se libertou através de muita luta, muito sangue, muito suor e causando muito medo nos fazendeiros, né? Eu gostaria de convidar vocês a prestar atenção mais nessas histórias e se questionarem onde estão esses grandes, onde foram parar esses grandes abolicionistas, alguns que eu citei aqui, onde eles findaram a sua história, né? Muitos deles tiveram que ser exilados, outros deles foram escorraçados para baixo do tapete. Então a gente está numa sociedade que, apesar de ter abolido a escravidão, ainda carrega muitas sombras de como a escravidão ela criou as estruturas do nosso país. E novamente, não sou eu que estou falando isso, tem um conto exatamente do Machado de Assis, um conto muito importante ali da época da abolição da escravatura, onde ele vem usar a ironia para mostrar efetivamente que a escravidão deixaria as suas marcas nas entranhas da sociedade brasileira. E é por isso que muitos grupos, muitos movimentos ainda questionam: será que verdadeiramente somos todos iguais? Com certeza a gente é aos olhos de Deus, do Criador, das religiões, mas na sociedade as estatísticas não mostram muito essa igualdade. Então a abolição ela deve ser celebrada como esse grande pacto, essa grande promessa de uma sociedade mais igualitária que ainda está por vir da democracia brasileira. É isso aqui, o meu recado para todos vocês. Pesquisem mais, estudem mais sobre todos os outros personagens, e se você ainda só reproduz a história da princesa na nossa sociedade, você está deixando de conhecer toda a riqueza que é verdadeiramente a abolição da escravatura na nossa história. É isso aí.